Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar e você é nosso convidado. Esse programa que tem como proposta ser uma verdadeira catequese, uma catequese permanente na vida de todos nós, fazer-nos pensar as coisas de Deus, aprofundar o conhecimento de Deus, passar do ouvir falar para o experimentar. Fé em Debate, um serviço de evangelização. Seja sempre bem-vindo e sinta-se muito à vontade de poder fazer a sua pergunta. Começo com perguntas que estavam aqui e vamos colocando em ordem. Essa pessoa não se identificou e deixa a seguinte pergunta: pequei contra a castidade e fico me martirizando? Vou ser perdoado ou não? Sinto como nossa mãe Maria fosse me castigar o que faço. É uma filha de Deus? Que bom que você tomou consciência que pecou contra a castidade. Essa consciência é muito importante. Já é o começo de uma mudança de vida. Você pergunta, vou ser perdoada? Com certeza. Deus perdoa se há arrependimento. Mas aqui é muito salutar que você faça uma boa confissão, viu? Por mais que você se arrependeu, a certeza do perdão vem pelo ato sacramental da confissão. Mas eu com Deus resolvo. A confissão é a certeza, é o fato, onde o padre, agindo na pessoa do Cristo, ele diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, padre, eu fiz e persiste esse pensamento. Aí já não é de Deus. Aí já é o inimigo querendo te fazer duvidar da misericórdia de Deus. Quando há arrependimento, uma confissão verdadeira, e ainda persiste aquele sentimento ou pensamento, não serei perdoado, isso não é de Deus. É o inimigo querendo evitar que a alma se sinta acolhida por Deus, que a pessoa desconfie da misericórdia de Deus. E você continua, filho. Sinto como se nossa mãe, Maria, fosse me castigar. Vale o mesmo que eu disse. Um pensamento, um sentimento que não é de Deus, que quer te fazer permanecer afastada de Deus. Deus é misericordioso. Como diz o texto, o Salmo 50 e o texto de Isaías, o que quero é um coração arrependido e humilhado. Obrigado pela sua pergunta. Maria Aparecida, Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Eu falo de Canoas, Rio Grande do Sul. Canoas, Rio Grande do Sul? Vai lá, minha querida, participe. O Senhor é minha companhia 24 horas por dia. Amém, louvado seja Eu perdi Deus. meu marido e minha irmã faz 3 anos. Hoje, E a minha companhia é Deus, o Senhor e um cachorrinho. que coisa boa, que coisa boa. Então eu só escuto isso. Sabe de uma coisa? Oi. Eu vou lhe dizer. A minha avó, eu fui cuidadora de toda a família. Certo, parabéns. E a minha avó era da congregação de Nossa Senhora do Carmo, do apostolado. Eu acredito, deve ser da ordem terceira, como se chama. Tinha aquela fita com feltro marrom. Isso, então, é a ordem terceira da Ordem do Carmo. Ela era, e quando ela foi arrumada para descansar o sono eterno dela, eu coloquei a fita com ela. Era dela, foi com ela. Tá certo. Minha querida, vai formulando a pergunta, mas fico feliz de saber. O que eu gostaria, se fosse possível, o senhor falou isso, mas eu não sei onde que eu anotei, eu perdi, as sequências para se ler a Bíblia. Faz os primeiros livros. Tá bom. Então Porque a oração das capelinhas eu tenho.
Mas eu não sou associada das capelinhas. Como não? Existe... Claro, automaticamente que você é associada da obra Evangelizar é Preciso, você já é da obra das capelinhas? Sim, já, mas eu não tenho a capelinha, eu não tenho a Santa Casa. Ah, tá certo, entendi. Entendeu? Tá bom, então, Maria Aparecida, a sequência para a leitura da Palavra de Deus, minha sugestão é começar com aquilo que é o suprassumo, que é a nata, que é a melhor parte. Qual a melhor parte? Os Evangelhos. Então, conhecer Jesus Cristo é fundamental. Alguém que quer começar a ler a Bíblia, comece pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque é fundamental conhecer a pessoa de Jesus Cristo, sua forma de pensar, de agir, aquilo que ele, mesmo em suas palavras dos apóstolos, ele reinterpreta da própria lei. Ele veio trazer a novidade, ele veio trazer a plenitude da compreensão da lei. Bom, a partir da leitura dos Santos Evangelhos, que eu creio deve ser o primeiro, você vai para Atos dos Apóstolos. Depois dos Atos dos Apóstolos, você vai para os livros subsequentes, os que vêm depois do Atos dos Apóstolos. Eu diria, portanto, você começa com os Evangelhos, depois você vai para os Atos dos Apóstolos, depois dos Atos dos Apóstolos, você lê as cartas, a sequência de cartas que tem na Bíblia. Então, resumindo, para ser mais claro, você leia primeiro o Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, depois de ler Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, até Hebreus, Tiago, Pedro, Judas, Apocalipse, aí sim você vai para o Antigo, porque nós temos que entender o Antigo à luz do Novo Testamento. Meu abraço, Maria Aparecida, que Deus abençoe Canoas, Rio Grande do Sul, e a todos que acompanham. De Carmo da Cachoeira, Rosimar mandou o que significa saltério. Rosimar, saltério significa o conjunto dos salmos, dos 150 salmos. Isso é em linhas gerais. Porém, talvez você escute essa palavra saltério no contexto da disposição dos salmos que a igreja reza na chamada liturgia das horas, que até pouco tempo também era chamado saltério, oração do tempo presente. Saltério era a disposição da igreja que reza de manhã às 9, então as laudes às 9, depois ao meio-dia, a hora média, às 3 horas da tarde, que é a hora noa, as vésperas e as completas. É a santificação do dia, em horas como de manhã, 9, meio-dia, 3, às 6, não necessariamente, mas a oração da tarde, as vésperas e as completas. Então, talvez o saltério que você tenha visto é nesse contexto. Ou, se você reza o ofício de Nossa Senhora, também tem o saltério. Mas, de modo geral, o saltério é o conjunto dos 150 salmos. Também a Denise, de Minas Gerais, podemos queimar incenso em casa? Denise, pode? Claro que pode. Inclusive, existem uns incensos agora, desculpe a minha palavra, católicos. O que é incenso católico? Porque aquele incenso de varinha, ele tem um princípio esotérico. Tem. Adianta. Mas existe agora, até eu vi algumas livrarias, até quando eu fui a Jerusalém, vi, mas depois eu vi aqui no Brasil bem baratinho, que inclusive é de barro, que você coloca o carvãozinho e coloca os granulados. Mas qual o sentido do incenso dentro de casa? Aí que está a questão. Existe alguns que usam a palavra, inclusive eu vi esses dias, até questionei, porque eu vi da boca de uma pessoa que eu não esperava. Eu vou acender o incenso para defumar a casa. Por favor. Eu vou usar... Isso não é católico. O incenso deve ser usado para purificar. Vamos usar as palavras certas. É igual a palavra que não concordo, eu tive um livramento. Não,
eu tive uma libertação, eu tive uma intervenção, eu acho que é importante a gente colocar pingos nos is. O incenso dentro de casa é muito válido, nesse sentido de purificação, nesse sentido de que na minha casa quem reina é o Senhor. Muito válida a intenção. Por que estou fazendo esse gesto? Que sempre o nosso gesto remeta somente, tão somente a Jesus Cristo. Antônia mandou: é válido ir à missa e durante a mesma missa ficar rezando o terço? Antônia, isso era um ato, minha filha, quando se rezava em latim, por não compreender o latim. O padre rezava de costas, e eu não estou questionando, tem muito valor, tanto que há um retorno da missa tridentina, da missa em latim, eu não estou questionando isso. Estou dizendo que se fazia isso quando a missa não era compreendida. Porém, se você quer rezar o terço na igreja, faça antes da missa ou depois da missa em ação de graças. Antes em preparação, depois em ação de graças. Mas durante a missa, a palavra já é proclamada e é importantíssimo prestar atenção na palavra de Deus. Até me preocupa, porque as pessoas acham que a parte mais importante é a segunda, que é a elevação da cruz. Não estou dizendo que não seja importante, eu estou dizendo que a palavra de Deus proclamada na primeira leitura, no Salmo, na segunda, no Evangelho e atualizada na homilia é muito importante, se trata da primeira mesa. Me preocupa porque às vezes, por mais que o sermão não deva ser, a gente precisa ficar repetindo os textos. E às vezes eu faço um tipo de sermão que eu pergunto alguma coisa para a Assembleia e aí eu me dou conta que pouca gente presta atenção. Por quê? Porque não estão acostumados a ouvir. E também uma falta de interpretação. Quando for à igreja, então, reze o terço antes ou depois. E durante a missa, e aqui enfatizo a questão de prestar atenção na palavra de Deus. Tanto que em muitas paróquias tem o folheto, que não necessariamente, o folheto não é obrigatório, ele é facultativo, mas ele tem um propósito não de ser um leque. Não é para ficar abanando o mosquito ou ficar abanando no calor. É para você acompanhar a leitura e usar da sua mente para fazer uma interpretação de texto. Porque senão você entra na igreja, foi bonito? Foi. O que o padre falou? Não sei. Qual foi a mensagem de hoje? Não sei. Preste atenção nisso. Ivonete, Padre, Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Amém. Eu falo de São José dos Pinhais. Pois não, querida. Então, padre, a minha pergunta é a seguinte: eu tenho um questionamento com relação à minha fé. Não que eu não tivesse, mas assim, eu passei uma tribulação muito grande, eu perdi meu marido, né? E no momento em que ele estava infartado, eu falei, espero em Deus um milagre. E ele se foi. Eu, na verdade, lutei muito com isso. Depois aprendi que o milagre maior foi ele não ter ficado inválido numa cama. Aceitei tudo isso. Mas a minha dificuldade maior, por essa briga, esse conflito que eu tive no início, eu não consigo comungar, padre. Sabe, eu já faço confissão, eu converso, mas eu não consigo. Parece que eu estou ainda... Não é briga, é uma luta constante, aceitação. A fase do luto, assim, um tanto passou, eu estou mais forte, né? Mas aquela dúvida ficou, por que comigo? Por que foi assim, né? Bom, então, Ivonete, eu creio que o livro de Jó tem tocado muito você, não tem? Muito, 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 pai. Porque Jó exatamente é tudo isso. Exatamente. Mas, Ivonete, e aqui eu falo como sacerdote preocupado com a sua alma. Posso? Sim, padre. Você confessou, você disse que confessou, mas fica. E aqui vale aquele princípio que foi a primeira pergunta, mas eu repito aqui. É esse sentimento que tenta te apartar de Deus e te fazer indigna
de receber a Eucaristia, isso não é de Deus. Padre. E se você quiser um conselho, e falo com responsabilidade, mesmo mantendo esse sentimento que vai desaparecer, pode crer, volte a comungar. Se você não vai eu não me sinto, mas escute a voz desse padre que diz, vá comungar. Porque isso que ficou dentro de você, Deus perdoou. E você está elaborando ainda, mais do que nunca você necessita da Eucaristia. Então, se você quer um conselho espiritual, uma direção espiritual, volte a comungar, mesmo nesse estado. Pode ser? Pode ser, Padre. Obrigada, Padre. Estarei com o senhor lá em Fortaleza. Ah, é? Graças a Deus, ganhei de presente da filhinha. Nossa, estou muito feliz. São coisas que vão me fortalecendo, Oi, Padre. Ivonete, que coisa boa. Estou muito feliz, ansiosa por esse dia, aguardando uma festa que vai ser, Padre. Amém. Estar com o senhor lá. E vai voltar a comungar? Vou, Padre. Vou com a força de Deus, eu vou, Tá Padre. bom. E já que você falou, eu quero falar, ó, Ivonete, que bom, viu, que você vai para Fortaleza, no aterro da praia de Iracema. Quero dizer que você encontra a camiseta do Evangelizar é Preciso em Fortaleza. Compre a original, viu, gente? Eu quero dizer, seja um voluntário na captação de associados. Filhos e filhas, Evangelizar é Preciso, profunda comunhão com a Arquidiocese, convido os sacerdotes, presidência do arcebispo. Eu quero responder a pergunta, Marta. Deus abençoe, seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo de Araguari, Minas Gerais. Araguari, Minas Gerais, um prazer. Isso. Diga lá, Marta. Padre, é o seguinte, eu acompanho o senhor há muito tempo, os seus programas, as suas pregações, e tive a oportunidade de assistir pela Parabólica o seu retiro, quando o senhor foi falar sobre o maligno. Maligno, diabo. Isso. E teve uma parte assim que me chamou muita atenção quando o senhor estava pregando, e o senhor disse que após a morte não há arrependimento. Eu imaginei. E eu fiquei focada com aquilo, pensei assim, mas se não há arrependimento, não há realmente, né, porque após essa vida aqui, mas aí eu me questionei o seguinte, então por que a gente reza a missa de sétimo dia pelas almas e a gente constantemente está rezando pelas almas? Sua pergunta é muito válida, Marta, muito válida. Ela fala de Araguari. Marta, Oi. A pessoa que morreu não tem como se arrepender. Tá escutando, Marta? Viu, Marta? A pessoa que faleceu, ela não tem como se arrepender. As nossas orações, elas são para a misericórdia de Deus. Não é a pessoa que vai diminuir a pena. É Deus que vai ter misericórdia dessa pessoa. Que depois da morte não há arrependimento. E de fato, não há. O que fez está feito. Não há o que fazer. Teremos clareza das bobeiras que fizemos, as oportunidades que perdemos, as pisadas de bola. Desculpe usar o vocabulário para me fazer entender. Mas agora, apelando para a alta teologia, Santo Agostinho assim diz: na eternidade, a relação tempo e espaço não existe mais, ou seja, já não há mais tempo para arrependimento, pois ao cruzar a linha do tempo com a morte, passa-se para a eternidade em estado de arrependimento, salvação ou de perdição, e convicto disso. Por isso, o próprio Santo Agostinho vai dizer num determinado momento: Deus perdoa sempre, mas não teremos o sempre para nos arrepender. Espero ter ajudado, Marta. Bom, perguntas que chegaram. Arthur Luiz, é lá de Fortaleza. Padre leva o Santíssimo. Só o padre pode levar ou alguém mais? Arthur Luiz de Fortaleza. Só o sacerdote. Só o sacerdote pode levar o Santíssimo. E pode ser exposto pelo diácono. Então, respondendo para você, não é dos leigos. Inclusive, quando já vi adorações sem ausência do sacerdote, é colocado o cibório, que é uma âmbola com tampa.
Agora, exposição do Santíssimo é só com o sacerdote. Uma filha de Deus mandou uma pergunta. Eu já fui apaixonada por um padre. Nunca falei nada para ele, mas tenho medo de que isso seja pecado. Me ajude. Filha, eu não a culpo. E ao mesmo tempo, pode acontecer. Pode acontecer de você ser apaixonada por um padre. A questão é como você lidou com esse sentimento. O sentimento em si é amoral. Mas a partir do momento que você alimenta, que você fantasia, que você tenta criar uma situação para concretizar esse amor, aí sim geraria um pecado. Agora eu digo, que pena que você se apaixonou, porque você deve sofrer muito. Então, quando alguém percebe que começa a brotar um sentimento, olhar o padre mais como homem do que padre, muda de paróquia. É assim que deve funcionar um casal quando o marido começa a olhar para uma mulher diferente. Sai de perto. Gasolina e fogo não funciona. Então, se você começa na sua paróquia a perceber que está olhando mais para o padre como um homem do que como um sacerdote, muda de paróquia. E no teu caso, é uma pena que você tenha se apaixonado, porque imagina o teu sofrimento. E que bom que você não falou para ele, porque padre também é ser humano. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Não nos deixeis cair em tentação, Jesus mandou que rezemos. Então não seja motivo de tentação para o padre. Surgiu uma confusão aqui em casa, pergunta outra pessoa. Por causa de uma coisa muito simples. Qual a mão certa de fazer o sinal da cruz? Por quê? Filha, antigamente, concordo, nem se escrevia com a mão sinistra, com a mão esquerda. Não se escrevia. Tanto que, ó a palavra, né? Mão destra e mão sinistra. Isso vem do italiano. Sinistra, à esquerda. Isso é muito bíblico. Se você olhar em Mateus, aqueles que estiverem à minha direita são os bem-aventurados, os que estiverem à minha esquerda não são ovelhas, são os cabritos, são os que não fizeram o bem. E o sinal da cruz era feito com a mão esquerda, com a mão direita. Inclusive tinha ressalvas a sacerdotes canhotos para dar comunhão, inclusive para ministros extraordinários da Eucaristia. Hoje, não tem muito sentido. Mas, um pai e uma mãe, ensine com a mão que a criança tem mais aptidão. Se a criança é canhota, sinistra, a palavra é engraçada, né? Mas é que não me vem outra. Que ela faça o sinal da cruz, segundo a sua natureza, e nada vai mudar. Até que momento da missa podemos chegar para comungar? Recentemente cheguei na homilia e fiquei na dúvida. Lúcio Donato, a meu ver, eu vou dizer o que eu penso, depois eu vou dizer o que eu já ouvi. O que eu penso é do sinal da cruz ao sinal da cruz. É o que eu penso. Não dá para ficar só com o miolo. É a mesma coisa que você chegar numa festa e querer só o miolo do bolo e não querer as partes. Tudo é importante na missa. Porém, já ouvi liturgistas dizerem que se você chegar antes do ofertório, antes das oferendas, já vi pregações nesse sentido. Eu creio que antes do Pai Nosso e antes do sinal da cruz, depois do sinal da cruz. Já ouvi liturgistas e um padre disse recentemente que chegando até antes do ato penitencial, pode comungar. E eu prefiro ficar no completo. Claro, se você perdeu o sinal da cruz, não perdeu uma parte importante, um ato penitencial, não perdeu a liturgia da palavra, aqui você diz que chegou antes, cheguei na homilia. Lúcio, não tem muito sentido. Não tem sentido. Apesar de que tem um detalhe, até a gente pode aprofundar isso. Não sei onde li, porque eu leio muito e às vezes não lembro a fonte. Que quando você vai comungar, quantas vezes a pessoa pode comungar por dia? Até
2. A segunda comunhão seja em missa e outra pode ser em celebração. Então entenda um pouquinho aqui o que você quer me perguntar, mas eu vou no que eu acredito. Sinal da cruz, sinal da cruz. Claro, se você tem um leve atraso, chega na hora do ato penitencial, aí fica a necessidade, não conhece leis. Genebro. Bom dia, a vossa vez, padre. Deus abençoe, filho. Você fala de onde? Do bairro Alto, Curitiba, pela... Meu abraço a Bairro Alto. Pois não, filho? A minha dúvida é, se eu confesso hoje, assisto a missa, eu confesso hoje e comungo. Amanhã eu assisto outra missa, eu posso comungar de novo? Sem confessar? É válido ou não? Pode, Genebro. Você vem segundo um costume que antigamente era assim. Você só podia confessar comungar no dia que confessava. Isso era um costume antigo. Mas hoje a igreja prescreve que você deve confessar quando a consciência acusa. E eu tenho certeza que a tua consciência não vai acusar. É muito mais um ato de tradição seu do que de peso de consciência. Então, você pode comungar sim no outro dia. E eu diria, a média de uma confissão, eu diria uma média. Obrigação é uma vez por ano. Eu diria, é salutar pelo menos uma vez por mês. Respondi, Genebra? Eu estou confessando 2 vezes por semana. Parabéns. 2 vezes por semana. Eu estou ali na quinta, na sexta e no domingo aí. Tá bom, mas pode ser até menos. Mas se você sente necessidade, que eu faça. No mínimo, uma vez por mês. Perguntas que estão aqui. Fui comungar e recebi 2 hóstias. Não da mão do padre. Pensei em devolver, mas fiquei sem ação. Comunguei e fiz errado? Não, absolutamente. Às vezes acontece. Já aconteceu comigo de dar a um ministro ou às vezes dar à pessoa. Não se preocupe. É uma questão às vezes de estar juntas. Receba tranquilamente, sem maiores problemas. Mateus de Rolim de Moura. O padrinho de minha irmã virou evangélico. Ele continua sendo o padrinho de batismo dela? Sim, continua, filho. Por isso a escolha tem que ser muito a dedo. Pai, mãe a gente não escolhe, padrinho tem que ser a dedo. Mas, se mudou de religião, mesmo assim continua a ser padrinho. Não dá para encontrar outro padrinho. Outra pergunta. Se eu for à igreja anglicana e participar da comunhão, posso? Mateus? A priori, não. A priori, não. Porque causaria uma confusão e poderia até ser um escândalo para alguém. Porque me parece, o problema é que existem várias denominações anglicanas. Existem várias. A priori eu diria para você, não. Mas existem várias ramificações, o que está dificultando muito. Cada caso está sendo um caso. Cada caso está sendo um caso. Essa pergunta também. Meu marido foi convidado para o MESC. Na época, ele, nos finais de semana, gostava de tomar umas doses de uísque. O problema, padre, é que hoje ele é alcoólatra. O que fazer? Filha, em consciência, você tem que orientá-lo a pedir para deixar de ser MESC, ministro extraordinário da comunhão eucarística, porque é um contrassenso. Então, primeira coisa, você vai, porque ser ministro da Eucaristia não é para sempre, é por um tempo. O grande problema é que as pessoas acham que é para todo sempre. Coitado do padre que pedir para mudar os ministros da Eucaristia. Então, nesse caso, você tem que pedir o afastamento. Mas ele deve pedir. Mas mais do que isso já respondi. O que você tem feito e o que você vai fazer para ajudar teu marido a parar com o alcoolismo? Do ponto de vista religioso, já orientei. Mas existe outro problema afetivo, matrimonial, familiar, a libertação do alcoolismo. Perguntas que estão aqui, a Bíblia está concluída ou pode ser anexado a algum outro texto? A Valquíria, filha,
a Bíblia no século II foi fechada. Alguns livros não foram inclusos, como o Evangelho de São Tiago, São Judas, tão chamados apócrifos, que eu não recomendo a leitura porque muito pouco ajuda, ou quase nada ajuda, senão a igreja não teria excluído. Mas não pode ser anexado mais. Tudo o que era preciso saber e foi revelado está lá. O que há agora é talvez uma elucidação, uma explicitação, maior compreensão do que já foi dito. Mas anexado o novo texto, não, apesar de que a dinamicidade do povo de Deus continua. Filhos e filhas, eu quero agradecer, que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os proteja. Evangelizar é preciso!